Olá, ouvintes do Pauta Pública. Eu sou Andréa Dipp e divido os microfones desse podcast com a Cláudia Jardim. Oi, Jardim. Oi, Dipp. Oi para você que acompanha a gente aqui no Pauta Pública. Que o segundo mandato do Trump nos Estados Unidos representa o fortalecimento da extrema-direita mundial e tudo o que isso significa, já não é mais novidade para ninguém, né? Inclusive, a gente se aprofundou nesse assunto nos primeiros episódios dessa nova temporada aqui no Pauta. Mas a gente resolveu voltar a falar disso porque, primeiro, o que já vinha ruim parece que só vai piorando. A guerra tarifária do Trump escalou e passou também a atingir o Brasil. Além disso, ele insiste em brigar com os vizinhos e diz que vai anexar o Canadá e a Groenlândia ao território dos Estados Unidos. E sem falar da discussão nada diplomática que aconteceu na Casa Branca entre Trump e o presidente da Ucrânia, o Zelensky, e que está relacionada com essa guinada, surpreendente ou não, de aproximação do Trump com Putin, justo nesse cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia. Esse sinal de proximidade entre os dois inimigos históricos, Estados Unidos e Rússia, sacudiu o tabuleiro geopolítico e elevou as tensões em toda a Europa sobre os riscos de um novo conflito nuclear. No dia a dia, a gente pode até tentar ignorar tanta notícia preocupante, mas o que não dá para normalizar é algo que está cada vez mais evidente. Trump parece não ter limites. Limite. A gente anda se perguntando se isso ainda existe para o Trump e para os seus aliados. O que pode acionar os freios desse trem desgovernado? Já se ventila a expressão golpe para definir o que está acontecendo por lá, com consecutivos desmontes de áreas estratégicas do país, sem falar no autoritarismo crescente com direito à prisão de estudantes pró-Palestina. Na última cena de deportação arbitrária, 200 venezuelanos foram enviados para uma prisão de segurança máxima em El Salvador, que por sinal é governado por outro ícone da extrema-direita, o Nayib Bukele. Ignorando uma ordem judicial, o Trump utilizou uma lei de 1798 para justificar essas deportações. Lei essa que autoriza, em tempos de guerra, o governo a deter e expulsar indivíduos que ameacem a segurança do país, sem a necessidade da garantia do devido processo legal aos afetados. Isso tudo é muito grave, mas se a gente pode dar pelo menos uma boa notícia na abertura desse episódio, é que agora a Pública tem um novo colunista que vai explicar pra gente no site apublica.org, toda terça-feira, essas investidas do governo Trump e suas repercussões para o mundo. Eu tô falando aqui do historiador James Green, professor emérito da Brown University e que já está aqui com a gente para pensar esse momento definitivamente histórico e cada vez mais sombrio. James, muito obrigada por aceitar falar com a gente aqui no Pauta Pública. Muito obrigado, é um prazer para mim também. James, o segundo mandato de Trump mal começou e já é pior do que o primeiro, né? Ele tem atacado os direitos das mulheres, dos imigrantes, das pessoas trans, está desestabilizando a política internacional. Como que esses primeiros meses estão sendo sentidos aí pela população nos Estados Unidos? Olha, o primeiro momento é um choque total de todo mundo. Quem votou contra ele estava em estado de depressão, sem saber o que fazer. Ninguém esperava o que ele fez depois da posse, ou seja, decretar dezenas de medidas provisórias ou decretos presidenciais que abalaram todas as questões do governo. E nesse momento ele está fazendo uma campanha para destruir o governo, para criar as condições para privatizar a Previdência e outros serviços do governo federal e acabando com o conteúdo do governo, eliminando programas essenciais para o bem-estar do país. É uma coisa horrorosa o que está passando nesse momento. James, eu queria aprofundar um pouco nessa questão do desmonte do Estado, porque alguns analistas falam que isso pode inclusive representar um golpe de Estado institucional. É realmente isso que está acontecendo? Um ataque brutal contra o sistema, então pode ser chamado de golpe. São vários fatores. Primeiro, ele e Elon Musk, especialmente como empresário, o Trump, o seu dinheiro foi feito em imobiliário em Nova York, em outros lugares, construções de prédios, usando o nome dele e marketing, porque ele é um cara que sabe muito bem vender os produtos dele. O Elon Musk, não. Elon Musk depende muito de relações com o governo federal
tanto para os bilhões de dólares que ele recebe para as companhias deles na área espacial e apoio a os carros eletrônicos, mas em outras áreas onde ele tem muitas brigas com o governo federal, porque eles estão questionando muitas medidas de práticas das suas empresas. Então, ele pessoalmente quer acabar com essas instituições, essas agências do governo federal que faz fiscalização, controle de meio ambiente, controle de qualidade de produtos, uma série de questões. É uma ideologia individual dele, mas faz parte de um projeto neoliberal clássico de acabar com o estado de bem-estar que foi construído nos anos 30 e 40 nos Estados Unidos com Roosevelt, em resposta à Grande Depressão nos Estados Unidos. Ele está querendo fazer isso. Segundo, ele está querendo destruir certas agências importantíssimas na vida diária das pessoas para criar uma noção de que a Previdência Social não presta, ninguém atende o telefone, o serviço está péssimo, então é melhor adotar uma ideia de privatizar essas instituições. Deixa o mercado livre entrar lá e oferecer a pensão, a previdência. Deixa companhias de saúde pública, saúde entrar e resolver as questões do sistema medical. Então, ele quer desmontar, criando uma frustração com o público, com essas instituições, dizer, então, não funciona, vamos privatizar. Ele está fazendo essa confusão, mandando embora, e tentando mandar embora, incentivando as pessoas a renunciar ao seu trabalho para diminuir 20%, 25% do número de pessoas funcionários públicos no governo. Com dois motivos. Um, para argumentar que eles fizeram grandes investigações, eliminaram muito fraude e excessos e corrupção, e por isso está melhor o governo, e por isso podemos fazer uma redução nos impostos de renda que pagam os bilionários no país, porque vai ser renovada ou não uma lei que foi aprovada no primeiro governo dele para manter as taxas cobradas para imposto de renda para as pessoas mais ricas muito baixas. Ele quer manter isso. Para justificar essa perda de 4 trilhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos, ele precisa argumentar que estamos eliminando gastos no orçamento para compensar para essa grande buraco que vai ter no orçamento ao longo prazo por causa da redução na arrecadação de dinheiro do imposto da renda das pessoas mais ricas. Então, ele está fazendo tudo isso para também criar uma confusão. O republicano minimizou as oscilações do mercado que ocorrem há semanas e disse que não descarta a possibilidade de uma recessão como consequência das medidas que vem implementando. A declaração agravou ainda mais o temor de que a política tarifária de Trump leve à inflação e à queda do consumo e dos investimentos. E o que você acha que isso significa para a geopolítica mundial? Pensando aqui, por exemplo, nas relações entre Trump e Putin, pensando em Israel-Palestina e nessa nova obsessão do Trump com anexar territórios, enfim. Como que está esse momento para a geopolítica mundial? Primeiro, nós temos que entender que Trump está fazendo uma coisa totalmente nova, que é difícil entender, porque, na verdade, durante toda a época da Guerra Fria, desde 46, 47, a União Soviética, depois Rússia, era um inimigo mortal dos Estados Unidos. Então, há um clima, uma percepção nos Estados Unidos anti-soviético, anti-russo muito forte. Ao adotar um discurso alinhado com a Rússia de Putin, Trump faz a mudança mais radical de posição americana desde o início do século XX. Não há como minimizar o impacto do que estamos assistindo. É o fim da ordem mundial construída a partir de 1945, responsável pela chamada Longa Paz. Para ele romper com tudo isso é muito estranho, porque não é que é um perfil de um cara democrático, progressista, que está querendo abrir canais para outros sistemas econômicos sociais. Ao contrário, ele está fazendo uma aliança com um governo muito autoritário e ele tem uma afinidade com os governos autoritários no mundo. Então, eu acho que isso é uma melhor maneira de entender a política dele do que entender se tem a ver com uma tradição geopolítica dos Estados Unidos. Por exemplo, ele ama Bibi Netanyahu, não porque ele é pró-Israel, mas porque Bibi Netanyahu é um cara autoritário.
que representa para ele um tipo de governo que ele está implementando nos Estados Unidos. O grande herói dele na Europa é a Hungria, é Orbán, ou é Putin na Rússia, que são dois países com sistemas autoritários nesse momento. Por isso, o vice-presidente fez comentários favoráveis à Aliança por Deutschland, que é a Aliança para a Alemanha, que é uma organização de extrema-direita, neonazista em todos os sentidos. E por isso Elon Musk pode fazer a saudação nazista, dizer que não é isso mesmo, mas todo mundo sabe muito bem que é isso. É uma indicação de uma força geopolítica extrema-direita fazendo aliança com outras forças da extrema-direita contra o resto do mundo. E nesse sentido, por exemplo, sobre a guerra de Ucrânia, ele está repetindo todos os argumentos que Putin lançou desde o começo da guerra, mesmo antes da guerra, sobre o direito a Rússia ocupar a Ucrânia, ter a Ucrânia parte da sua área de influência. Nesse sentido, essas declarações dele sobre a ocupação de Groenlândia, a possibilidade de anexar Canadá, a possibilidade de invadir Panamá, são parte de uma nova perspectiva que parece que ele está querendo forjar com Rússia e com China, ou seja, a China se responsabiliza para a Ásia, Rússia vai expandir sua influência na Europa e os Estados Unidos vai se dedicar à América Latina. Só que ele tem uma política péssima para a América Latina, então vai ser muito difícil ele conseguir levar uma política correta na América Latina para expandir a sua influência. E, James, você disse que a política do Trump para a América Latina é péssima, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Primeiro, ele não tem mínimo respeito para a América Latina. Essa é a primeira questão. Não é que é o parceiro, talvez com mais privilégio, mais recursos e tal, mas impondo. How do you see our relationship with Latin America and Brazil? Deve ser uma ótima relação. Eles precisam de nós muito mais do que nós precisamos deles. Nós não precisamos deles. Todo mundo precisa da gente. Como essa guerra das tarifas contra Canadá e México é uma loucura. Ele negociou um acordo que agora ele disse foi um desastre. Foi ele que negociou. E está tentando dominar Canadá e México com essa guerra das tarifas. Mas ele tem desprezo para toda a América Latina. A única identificação que ele tem são com os governos da extrema-direita, como Milei, na Argentina, o governo de El Salvador e outros governos que são da extrema-direita e muito conservadores. Essas são as alianças deles. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer uma campanha contra os governos da esquerda, Chile, Colômbia e o Brasil. No Brasil, especificamente, fazer uma campanha dizendo que o Brasil é uma ditadura, é um lugar que não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de expressão. Isso ele está fazendo em colaboração com Elon Musk, que tem uma campanha contra o Alexandre de Moraes, e os bolsonaristas, mesmo enfraquecidos nesse momento no Brasil, eles estão com um projeto internacional de taxar o Brasil como uma ditadura para isolá-lo e deslegitimar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em nome do que o Trump e o Elon Musk chamam de liberdade de expressão, né, foi aprovada na Câmara nos Estados Unidos um projeto de lei que tem um endereço claro, né, que é o Alexandre de Moraes. O texto diz que seriam inadmissíveis ou deportadas as pessoas que violassem a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. O Brasil corre algum risco de sofrer outras sanções futuras caso o X aqui no Brasil volte a infringir a legislação e o STF tenha que aplicar a lei como foi feito o ano passado? Nada está garantido nesse sentido, porque o cara é totalmente inestável e como se fosse uma criança atuando no mundo, com vinganças, ressentimento, ódio dos outros. Então, isso existe. Agora, a situação real sobre o poder... Primeiro, um projeto de lei na Câmara de Deputados, que não vai ser aprovado no Senado, não vai ser lei, e não tem como, assim, o governo americano fazer uma interferência nos direitos democráticos do Brasil. Quer dizer, pode tentar, mas não vai funcionar. O STF americano não tem nenhum poder sobre o Brasil. Pode declarar que Alexandre de Moraes é persona non grata nos Estados Unidos, como eles estão tentando expulsar, nesse momento, ativistas pro-palestinos, que são pessoas que têm direito de estar nos Estados Unidos e estão querendo deportar nesse momento. Então, ele pode
decretar pelo Departamento de Justiça que Alexandre de Moraes não tem direito de estar nos Estados Unidos. Eu acho que seria questionada pelo STF americano. Duvido que eles têm direito de fazer isso, porque não tem argumento. James, eu vou fazer uma pergunta que pode até soar meio boba, mas eu acho que a gente está muito chocado, né, todo mundo, com essas decisões e esse jeito do Trump, como você diz, de lidar com o mundo e com o próprio país e com a democracia como uma criança. Ele é imparável? Não existe nenhuma organização, não existe nenhuma segurança, não existe limite ou barreira que possa parar esse homem? Durante o primeiro mandato, ele não esperava ganhar as eleições de 16, não estava preparado para dirigir o país, pegou de surpresa a vitória. Então ele precisava, no primeiro momento, chamar republicanos, conservadores, mas mais tradicionais, para ajudar ele a dirigir o país. E vários deles, em vários momentos, tentaram bloquear as loucuras deles. E alguns foram mandados embora por causa disso, outros realmente resistiram, até o último momento, várias medidas dele. Este vez não existe esses cuidados, essas precauções, essas pessoas que podem barrar ele. Ele só tem em volta dele pessoas que só dizem sim, sim senhor. Eles topam qualquer coisa. E o Partido Republicano, que é conservador, mas tinha um setor mais tradicional, conservador no sentido clássico de respeitar a lei, o direito e tal, esse setor do Partido Republicano foi eliminado, não existe mais. E o Congresso, os republicanos no Congresso, com 2 ou 3 exceções, votam sempre com ele. Por quê? Porque ele ameaça de lançar uma candidata contra qualquer deputado que tenta questionar o poder dele. E tomando em consideração que as eleições para deputados de estado federais são 2 em 2 anos, não é como no Brasil, 4 em 4 anos, você basicamente está fazendo a campanha eleitoral o tempo todo. E se você é republicano, num distrito que em geral vota republicanos, e de repente Trump lança outro candidato mais à direita, e a base dele mobiliza para votar nesse candidato ganha contra um deputado que resolveu votar contra um candidato dele para o ministério ou qualquer coisa. Então, ele tem realmente o controle total. A única barreira, teoricamente, são o judiciário nesse momento, porque o Congresso está nas mãos dele também. E o judiciário está tomando medidas muito boas, questionando muitas medidas deles, muito mais lento do que as medidas que ele está fazendo. Porém, nós temos o STF americano, que é uma maioria de 6-3 a favor do Trump, e eles têm, no passado, dado uma autoridade total para o poder do Trump, e não sabemos se algumas das medidas que são claramente anticonstitucionais vão ser derrubadas pelo STF americano ou não. Olá, aqui quem fala é Giovana Girardi, chefe da cobertura de clima e socioambiental na agência pública e apresentadora do Bom Dia, Fim do Mundo. Eu cubro mudanças climáticas há anos. Já fui chamada até de editora do Fim do Mundo. E agora estou ao lado de Marina Amaral e Ricardo Terto, comentando os assuntos mais quentes da semana. Geopolítica, democracia, desinformação e, é claro, mudança do clima. Toda quinta de manhã a gente mostra como está tudo relacionado e te ajuda a pelo menos entender a distopia que estamos vivendo. Então, quando terminar de ouvir o Pauta, procure a gente aí no seu tocador. Toda quinta, bem cedo, Bom Dia, Fim do Mundo. E aí, voltando para a política internacional, o Trump deu a entender em uma reunião com o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, que aconteceu na semana passada, que a anexação da Groenlândia estaria como uma condicionante para a permanência dos Estados Unidos na OTAN. Ele tem jogado bastante, com a posição dos Estados Unidos na OTAN e disse que o controle do país sobre a Groenlândia é necessário para melhorar a segurança internacional. Qual que é o real interesse, o maior interesse de Trump nessa região? Então, tem 2 interesses. Um é o interesse geopolítico dele de ter acesso aos minerais raros que tem na Groenlândia, que são minerais fundamentais para várias produções
tecnológicas e de armamentismo e tudo isso. Então, é uma questão realmente de ter acesso aos minerais do Groenlândia. Mas outra parte dessa tem muito a ver com o ego, a personalidade dessa pessoa. Ele é profundamente inseguro, ele tem uma necessidade de afirmação o tempo todo, e uma das coisas que ele quer fazer é deixar um legado de ser um presidente que expandiu o território norte-americano, ou seja, o novo tipo de imperialismo do século XXI que ele está querendo implementar. Por isso, a ideia de expandir o território. Por exemplo, a questão do Canadá, ele pensa em anexar o país para ter mais um estado, para ter 51 estados. Porém, o Canadá tem 10 províncias. Se eles aceitarem, que não vão aceitar, teria que entrar 10 estados novos. Entrar 10 estados implica 20 senadores, 50 deputados, 80%, se não mais, ia votar na linha democrata e ia acabar para sempre o domínio republicano. Então é papo furado, nunca vai acontecer isso, os canadenses não querem fazer isso, Groenlândia não quer fazer isso, as eleições indicaram isso, Dinamarca não quer isso. Ele usa isso como um pretexto para não seguir apoiando a OTAN. E tem uma explicação única sobre isso. Ele concorda com Putin que a OTAN é contra os interesses russos. Então, ele está apoiando a política de Putin, aliado de Putin. Então, ele usa isso, então, não aceita a minha proposta sobre a Groenlândia, então eu estou fora da OTAN, como um pretexto para justificar isso. Eu acho que ele tenta tirar os Estados Unidos da OTAN. Agora, se ele vai conseguir é outra coisa. E nesse sentido, assim, dessa de disparar contra, inclusive, os aliados, né? Porque você acabou de falar dessa coisa com o Canadá. Quer dizer, brigar com o Canadá é uma coisa meio surreal, né? E a gente vê ele disparando, inclusive, com a questão da guerra comercial, né? Que disparou contra Brasil, China, mas também contra esses velhos aliados econômicos, o Canadá e o México, que, enfim, os dois países aí, Estados Unidos e México, sempre tiveram uma relação um pouco tensa, mas, enfim, são aliados no NAFTA, né? Quais são os interesses em jogo aí? Então, sempre tem que entender ele de duas maneiras. As medidas que não têm lógica, que são irracionais, que têm muito a ver com a personalidade dele, a impulsividade dele, a incapacidade de ele pensar de longo prazo. E então, ele fala qualquer coisa que ocorre às 3 da manhã, publica no seu mídia social e começa a rolar coisas loucas, como essa guerra contra o Canadá ou contra a Europa. Não tem sentido nenhum isso. Em vez de respeitar e valorizar os países que são que mais apoiou os Estados Unidos, Canadá, desde o século XVIII, tem sido um aliado muito forte dos Estados Unidos, com uma exceção, que foi a guerra de 1812 a 14. Então, é uma loucura, que não tem sentido se não for essa explicação psicológica ou outra interessa que vai contra toda a lógica que nós podemos elaborar na ciência política, nas relações internacionais, porque não é racional. Ou se é uma racionalidade baseada em interesses que a gente não tem muito clareza sobre quais são eles. O presidente francês, né, o Emmanuel Macron, disse considerar estender a proteção do seu arsenal nuclear aos seus aliados, né? Está acontecendo também, inclusive, uma negociação com a Alemanha, né, com relação a isso. A Alemanha, que era proibida de ter armas nucleares, né, desde o fim da Segunda Guerra, mas que guarda muitas armas nucleares para os Estados Unidos, né? E aí o Macron alerta, então, que a Europa precisa estar pronta para que os Estados Unidos não permaneçam ao lado, né, ao seu lado. Vários países da Europa também têm se pronunciado e se reorganizado dessa maneira. O que isso significa, né? A gente está vendo uma nova corrida armamentista nuclear? Eu acho que estamos fazendo um reajuste de armamentismo nuclear, ou seja, a Europa percebe que não pode confiar nos Estados Unidos nesse momento, e talvez seja só por 4 anos, mas eles não sabem o que vai acontecer depois, então eles estão pensando nos caminhos. É muito interessante que o Partido Verde da Alemanha, por exemplo, votou a favor dessas medidas. Por que votaram o Verde, que era mais contra o poder nuclear, era mais pacifista?
porque há uma preocupação real de pessoas na Polônia, na Ucrânia, nos países bálticos, da possibilidade de Putin reiniciar o que foi o Império Russo ou a influência soviética no seu auge. E é o que o Putin declara claramente em discursos o tempo todo. Não é uma coisa escondida, como o Trump não esconde as intenções dele. Essa é a intenção de Putin. Então, a Europa, países como Suécia e Finlândia, que estava contra a OTAN, estava contra essa participação, correram após a invasão de Ucrânia para pedir se unir à OTAN. Diante da falta de cooperação de Washington e da ameaça russa, os europeus entenderam que precisam se defender sem a ajuda dos Estados Unidos. Num discurso dramático à nação ontem à noite, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a agressão russa não vai parar na Ucrânia e é uma ameaça direta à França e à Europa. Macron também abriu a possibilidade de disponibilizar o sistema de defesa com armas nucleares francesas para os vizinhos europeus. Agora, no Brasil, tem muitas pessoas que acham que o OTAN é absurdo, que faz parte da Guerra Fria, que é uma provocação contra a Rússia ter tropas de outros países na fronteira ameaçando, mas a Polônia sofreu uma invasão tanto da União Soviética quanto da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, estão traumatizados com isso. Os países bálticos também foram ocupados e eliminaram a democracia. Ucrânia foi invadido há 3 anos. Então, há uma preocupação real. E outros setores da Europa viveram a Segunda Guerra Mundial, lembram o que foi entregar Hitler ao poder em Tchecoslováquia em 1938 e pensam, bom, a gente tem que votar e defender a democracia na Europa contra essas forças autoritárias. Então, há uma certa unificação, curiosa, da social-democracia, pessoas que seriam aliados naturais de Lula, do governo do PT, com o que seria o centro-direita, os tucanos da Europa, Macron e outros, e setores mais até a direita, que está contra benefícios, o estado de bem-estar, etc. E tal, mas nessas questões são muito unidas. E só a extrema-direita, na Polônia, na Sérvia, na Bielorrússia, que estão defendendo a política de Trump em aliança com a Rússia. Então, a Europa, como todo, entende uma necessidade de repensar a sua defesa contra medidas autoritárias e estão fazendo isso. James, e o que representa tudo isso quando a gente pensa nas democracias do mundo e em especial no Brasil? Como que o efeito Trump pode rebotar aqui no Brasil e nas outras democracias do mundo? Quando nós iniciamos nos Estados Unidos um movimento contra o governo de Bolsonaro e fundamos uma organização nacional e fizemos muitas atividades, nós conseguimos educar o público americano quando fizemos uma analogia de que Bolsonaro era o Trump dos trópicos. Porque os americanos que não sabem nada sobre a América Latina, não sabem nada sobre o Brasil, ficaram entendendo, depois de 2 anos do que foi o governo de Trump, o que podia ser Bolsonaro. E, na verdade, foram muito parecidas em todos os sentidos, então era muito fácil para a gente explicar o que era a realidade brasileira. Ou seja, a influência americana no Brasil, de todos os tipos, seja cultural, seja geopolítica, é muito grande, seja econômica, é muito grande. Tanto as influências positivas e negativas. E uma das influências negativas é a política de Trump. Eu acho que as forças bolsonaristas e outras da extrema-direita, como o Tarcísio Freitas, que declarou essa fim de semana que ele apoia totalmente Bolsonaro, eles querem implementar o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos e no Brasil, ou seja, desmantelar o estado de bem-estar, acabar com os programas de serviço social que foram implementados no governo de Lula e alguns no governo do FHC antes, e criar um segundo mandato muito pior do que o mandato que foi o mandato de Bolsonaro. Então, isso que pode acontecer. E isso não é uma conjuntura internacional. Para mim, é uma etapa que estamos vivendo, um período muito mais perigoso, não é uma coisa passageira. As influências são muito, muito mais fortes. Então, essas alianças da extrema-direita brasileira com o Trump vão se fortalecendo nesses anos. Steve Bannon
já anunciou que para ele o candidato para presidente é Eduardo Bolsonaro em 26. Então, esses laços são reais entre a extrema-direita brasileira e a extrema-direita americana e pode influenciar muito a realidade brasileira. E há um outro fenômeno, que é uma tendência mundial nos países onde tem uma democracia, umas eleições livres, é de votar contra o governo no poder. Então, isso é uma grande ameaça ao governo atual, de ter um sentimento contra a atualidade e votar na oposição, que seria um governo composto por uma pessoa como Tarcísio de Freitas e outro candidato da extrema-direita brasileira. James, agora para fechar nossa conversa, depois de tudo isso, né, que a gente falou, existem sinais de resistência ao governo Trump? Quem são os inimigos do rei? Bom, eu escrevi isso na primeira coluna para vocês e foi difícil de tentar explicar a situação americana, muito complicado mesmo. Eu acho que no primeiro momento da eleição houve uma guerra civil dentro do Partido Democrata, cada um culpando do outro por a derrota, e depois muita confusão sobre como barrar as indicações dos ministérios que não conseguiram vetar qualquer indicado por Trump, todos foram aprovados, porque ele tem a maioria no Senado que aprovem as indicações, mas começa com as despedidas maciças, uma mobilização nacional em lugares onde estão sendo mandadas embora as pessoas, protestando. Está um movimento que surgiu também em 2017, depois da eleição de Trump, de organizar por distrito eleitoral campanhas reivindicando de deputado uma resposta sobre a política, queixando sobre as cortes e tudo que está sendo feito. Então, era tão dramático que o Partido Republicano recomendou aos seus deputados não realizar assembleias comunitárias, porque eles podem criar uma situação de mal-estar para o deputado. Então, a maioria dos deputados está fugindo de qualquer contato com o público, nesse sentido. Bernie Sanders e outros têm feito tours nacionais, mobilizando centenas, milhares de pessoas para esses comícios, onde ele faz uma crítica direta contra oligarquias nos Estados Unidos. E eu acho que dentro do aparelho do Estado está uma resistência clandestina que está acontecendo. Algumas pessoas estão obrigadas ou renunciar ou implementar uma política, eles renunciam. Então, são várias pessoas no Departamento de Justiça que recusou implementar a nova política, então foram mandados embora do trabalho. Mas eles fizeram declarações públicas porque eles achavam que o governo estava equivocado. Mas tem outras pessoas do governo que estão tentando, de uma maneira discreta, resistir, criando as condições para que haja possibilidade de levar a justiça ao governo Trump por fazer coisas que são, ao meu ver, ilegais, anticonstitucionais. James, excelente. Foi ótimo conversar com você. Foi um grande prazer estar com vocês hoje. Oi, gente, Stella Diogo aqui, produtora do Pauta Pública. Quero te convidar para apoiar nosso trabalho. Nessa conjuntura de retrocessos do segundo mandato de Trump, que impactam também o Brasil, seguimos analisando as ações desse governo e suas consequências globais. Mas para isso, a gente precisa do seu apoio. Vire uma pessoa aliada e fortaleça o jornalismo independente. Acesse apoie.apublica.org, com a antes de pública mesmo. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois aqui do Pauta. E o podcast Cirandeiras tem um episódio para você que já está com saudade do carnaval. A ciranda da vez traz a contribuição e inspiração da filósofa e antropóloga Lélia Gonzalez e o resgate da presença negra e indígena na formação histórica dos festejos carnavalescos. Se interessou por esse batuque? Então procura pelo Cirandeiras no seu tocador favorito e siga a Rádio Guarda-Chuva no Instagram, pelo perfil @guardachuvapod e conheça os outros programas da rede. Boa escuta! E chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Muito obrigada para você que ficou com a gente até aqui. Esse episódio inclui os áudios do canal Jornalismo TV Cultura, canal CNN Brasil, Band News FM e G1. O Pauta é apresentado por mim, Andréa Dipp, e pela Cláudia Jardim.
Eu e a Jardim também cuidamos da pauta e da entrevista do programa. A produção é da Estela Diogo, o Ricardo Terto é quem cuida do roteiro. A edição é do Pedro Pastoriz. A identidade visual é da Tainá Gonçalves, na comunicação a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana, o vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com a Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e edição de podcasts da Pública é feita pela Cláudia Jardim. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até sexta que vem, gente. Um abraço. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.